Bom, os hemisférios cerebrais, então, eles têm esse aspecto bem característico. Não são totalmente semelhantes, iguais, os dois, direito e esquerdo, mas são bastante semelhantes. Eles são separados por um sulco que vai da frente para trás, no sentido longitudinal, ou também como nós chamamos no sentido sagital, que é chamado de sulco mediano ou fissura mediana. Esse sulco ele separa parcialmente os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Parcialmente porque na parte mais profunda, mais inferior, eles são ligados por aquela estrutura que nós vimos, que é o corpo caloso. Mas na sua parte mais superior eles ficam separados por essa depressão, por esse sulco, que acompanha a sutura sagital da calota craniana, que é o sulco mediano ou fissura mediana. A superfície dos hemisférios cerebrais, ela é totalmente entrecortada por pequenos sulcos menores, e entre eles ficam essas estruturas que são essas ondulações, que são as circunvoluções. Cada circunvolução ela já foi estudada e mapeada, e hoje em dia já se sabe que cada pequena região dessa ela é responsável por uma função específica no corpo humano. Essas regiões elas existem semelhantemente de um lado e de outro, apesar delas não serem totalmente iguais do lado direito e do lado esquerdo, mas todas as regiões, todas as circunvoluções que você encontra de um lado, encontra também de outro. A superfície dos hemisférios cerebrais, ela pode ser dividida em regiões. Essas regiões maiores são chamadas de lobos. E esses lobos correspondem exatamente à sobreposição dos ossos do crânio, ou seja, a região aonde se sobrepõe cada osso do crânio especificamente ou correspondentemente. Então nós temos o lobo frontal, aonde fica o osso frontal, o lobo parietal, onde ficam os ossos parietais, o lobo occipital, onde fica o osso occipital, e mais lateralmente os lobos temporais, aonde se localizam superficialmente os ossos temporais do crânio. Então, anteriormente você tem de cada lado, em cada hemisfério, os lobos frontais, que ficam na região do osso frontal, sobrepostos pelo osso frontal. De cada lado também, de cada hemisfério, você tem os lobos parietrais aqui nessa região intermediária, onde se sobrepõem os ossos parietais do crânio. Aqui mais posteriormente e inferiormente, os lobos occipitais de cada lado, também aonde se sobrepõe o osso occipital do crânio. E lateralmente, os lobos temporais, também onde ficam localizados os ossos temporais do crânio. Se a gente pegar uma vista lateral dos hemisférios cerebrais, a gente pode então localizar com mais precisão essas regiões principais nas quais eles são divididos. Cada hemisfério cerebral, visto lateralmente, ele tem então uma imagem semelhante. Não são, como eu falei, totalmente iguais, mas são semelhantes e as suas estruturas são reprodutíveis de um lado e de outro. Então, você tem inicialmente 4 lobos principais, nos quais estão divididos os hemisférios cerebrais. Esses lobos, como eu falei, eles correspondem às regiões dos ossos do crânio que estão sobrepostas. Então, anteriormente, você tem aqui o lobo frontal, intermediariamente mais superior, o lobo parietal, e mais posteriormente aqui, e mais inferiormente, o lobo occipital. Essa região que fica aqui mais
projetada e mais saliente em relação ao restante dos hemisférios é o que nós chamamos então de lobo temporal. Então, de cada lado, de cada hemisfério, você vai ter o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Esses lobos eles são definidos por sulcos mais profundos que delimitam então essas 4 regiões. Então, além deles corresponderem aos ossos que se sobrepõem, existem também delimitações mais ou menos precisas que definem esses lobos. Aqui bem no meio nós temos 3 sulcos paralelos que descem no sentido superior e inferior. Esses 3 sulcos são chamados de pré-central, central e pós-central, do anterior para o posterior. O sulco central é o que exatamente delimita o lobo frontal, que fica à frente dele, do lobo parietal, que fica por trás. Mais posteriormente aqui, nós temos um pequeno sulco, chamado de sulco occipito-parietal, ou parieto-occipital. Nessa visão, ele é curtinho e é raso, mas quando a gente observa esse sulco na face medial, ele se torna mais profundo e mais longo, definindo melhor essa divisão entre o lobo parietal e o lobo occipital. E esse outro sulco, que desce aqui em diagonal, é mais visível, é bem mais saliente do que os outros, e é chamado de sulco lateral. E esse sulco lateral, ele define então o lobo temporal, que fica abaixo dele, que é também bem mais fácil de visualizar do que os outros, porque ele é mais saliente, ele é mais projetado em relação à superfície do restante dos hemisférios. Então essa é essa divisão dos hemisférios cerebrais em lobos. Mas eles também podem ser subdivididos em giros. As regiões menores, que correspondem exatamente às circunvoluções ou conjuntos de circunvoluções de cada região, de cada lobo dos hemisférios, essas subdivisões são chamadas de giros. Então os lobos são subdivididos em giros. Então, por exemplo, aqui no lobo frontal você tem o giro frontal superior, médio e inferior. Aqui também, ao nível do lobo temporal, você tem os giros temporal superior, médio e inferior. E aqui, de cada lado do sulco central, você tem 2 giros. O giro frontal, o giro pré-central e o giro pós-central. A importância desses giros é porque cada um deles está relacionado com uma função específica do corpo. Então, como eu falei, toda essa superfície dos hemisférios cerebrais, que é composto por substância cinzenta e é chamado então de córtex cerebral ou córtex encefálico, toda essa superfície ela já foi estudada e mapeada e já se sabe então qual a função que cada região dessa está responsável no corpo. Então, cada giro desse, que é denominado, ele não é denominado aleatoriamente, ele é denominado, ele é discriminado de acordo com as funções específicas que ele desempenha. Então, os lobos contêm na sua estrutura os giros, e cada giro, então, corresponde a uma região funcional específica do córtex cerebral ou dos hemisférios cerebrais. Por exemplo, o giro pré-central é a chamada área motora do corpo. É a região dos hemisférios que controla toda a motricidade voluntária do corpo humano. Enquanto que o giro pós-central é chamado de área sensitiva, porque corresponde à regulação de toda a parte sensitiva consciente do corpo humano.